Olá, pessoas queridas, tudo bem? Estamos começando mais um programa Filosofia nas Empresas, ligeiramente atrasado hoje, alguns poucos minutinhos, são 15 horas e 4 minutos. Eu espero que vocês sejam todos bastante bem-vindos, espero que vocês estejam todos bem. E o programa Filosofia das Empresas hoje tem uma proposta bastante intrigante, bastante ampla, mas que eu vou tentar reduzir, encaminhar para um bom entendimento, para uma boa reflexão acerca das nossas condutas e das nossas decisões ao longo do dia a dia. Olá, Henry, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu vou falar sobre o tema de hoje é a centralidade do humano, né? Eu vou tentar discorrer um pouquinho sobre isso, porque, ao meu modo de ver, esse é um tema que tem a necessidade de compor o nosso dia a dia. A gente precisa sempre orientar o nosso pensamento, orientar a nossa conduta, orientar as nossas práticas, sempre com esse privilégio, né? Sempre com esse direcionamento, sempre com essa centralidade do humano. Deixando claro que o projeto Filosofia nas Empresas, não só o projeto, mas o livro, o blog Filosofia nas Empresas, né, todas as ideias que envolvem o projeto Filosofia nas Empresas, tem uma causa, né, que é justamente a causa do ser humano, que é a causa do ser humano que vive nas empresas. Não podemos perder de vista que, no fundo, há uma certa privatização da vida do ser humano enquanto ele trabalha dentro de uma empresa, né? Várias horas, vários dias em que o ser humano está atuando dentro de uma empresa, ele não é uma máquina, ele é um ser humano que tem a sua vida pessoal, a sua vida particular, seus sonhos, seus desejos, sua família, seus amigos, ele enquanto filho, ele enquanto pai, ele enquanto amigo, ele enquanto um ser espiritual. Tudo isso por várias horas de um dia, vários dias na semana, várias semanas em um mês e vários meses do ano, esse ser humano está tendo o seu tempo, a sua vida privatizada em prol das empresas. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? E a proposta, né, o projeto Filosofia das Empresas pretende ser sempre essa luz que vai iluminar um caminho, que vai reconduzir você para um caminho apropriado, caso você tenha se desviado do caminho, vai proporcionar uma visão talvez de maior alcance para perspectivas futuras que podem estar diante de você e que talvez, se você estiver muito empenhado nos seus planos, projetos e outras coisas do gênero, talvez você perca essas dimensões de vista ou não tenha olhos para ver se você está extremamente focado em atingir objetivos que foram traçados previamente, talvez você deixe de perceber futuros risonhos que podem estar te acenando e que podem ser bem melhores do que aquilo que foi planejado, né? Costumo dizer sempre que essa nossa relação com o futuro tem que ser uma relação de diálogo, onde o futuro nos diz alguma coisa, nós planejamos, nós sonhamos com determinados futuros possíveis, e esse diálogo entre o que o futuro quer nos apresentar e o nosso sonho e o nosso planejamento tem que dialogar com esse futuro possível. Muito obrigado da presença de Gilberto, professor Washington. Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Filosofia nas Empresas. Sejam bem-vindos todos vocês. É possível compartilhar, se vocês clicarem nesses coraçõezinhos também aumenta a relevância do programa nas redes sociais e coisas do gênero. Bom, entrando já um pouco na questão da temática em si, a centralidade do humano, eu quero dizer que talvez essa seja uma dificuldade partilhada por muitos, né? Antigamente, lá nos anos 70, quando eu comecei a atuar no campo profissional, muito se falava do departamento de pessoal, e isso acabou ficando um tanto quanto demodé. Logo na sequência começou-se a tratar de RH, recursos humanos.
Mas eu acho que esse termo também é bastante demodê, no sentido de que parece que RH ou recursos humanos parece aquela portinha que fica do lado do almoxarifado, que são os recursos materiais, e acaba que muitas vezes alguns recursos materiais envelhecem, estragam e são tirados fora e são jogados fora, e muitas vezes acontece na portinha ao lado dos recursos humanos, quando os recursos estão, digamos assim, tecnologicamente ultrapassados, também são jogados fora. Esse é um problema que a gente precisa ver de como lidar com essas duas portinhas, né? A dos recursos materiais e a dos recursos humanos. De tal modo que a própria identificação não se trata meramente de uma nomenclatura, mas se trata de uma postura perante ao ser humano, de uma postura do ser humano perante aos negócios, de uma postura do ser humano perante a empresa, perante ao campo profissional. De tal modo que muitas vezes, dependendo da postura que as empresas ou os RHs adotam, né, nesse cuidado com as pessoas, isso acaba muitas vezes fazendo com que os colaboradores, sejam eles funcionários CLT, sejam colaboradores terceirizados ou quarteirizados, isso na verdade pouco importa, acabam sendo tratados como coisas, como números, como objetos, se tornando, eu não gosto muito desse termo porque pode dar uma aparência de marxismo ou coisas do tipo, né? Coisa que eu, na verdade, não sou, que é coisificar o ser humano, tratar o ser humano como se fosse coisa. Isso não é uma coisa muito boa de ser feita, né? Bem-vindo Paulo Duri, bem-vindo Birajara, muito prazer ter vocês por aqui, que bom, Birajara já faz parte lá de uma primeira temporada do Filosofia nas Empresas, quando ainda era no rádio, né? Seja bem-vindo, logo logo a gente precisa marcar um outro programa para você participar agora nesse novo formato, nessa nova metodologia aqui das lives do Instagram. Mas, continuando a falar, né, quando a gente, não se trata apenas de uma terminologia, né, que antes era departamento pessoal e depois mudou para RH, e hoje tem gente que fala em departamento de pessoas, departamento de pessoas ou departamento de gente. Eu acho que ainda se busca, né, se caminha no sentido de tentar compreender qual é esse papel realmente, mas talvez mais do que esse papel de um departamento, e que não é talvez papel exclusivo do próprio departamento que cuida dessas pessoas, mas sim, inclusive, postura das próprias pessoas em relação ao trabalho, o de se colocar no trabalho como um ser humano multidimensional, como um ser humano que empresta um tanto dessa vida, ou vende, se assim se pode dizer, um tanto desta vida, que é uma vida como um todo, né, como filho, como pai, como ser humano, como amigo, como uma pessoa que sonha, como um homem em si, para a produtividade de uma determinada empresa. Então, qual o termo adequado? Né? Não sei se RH, não sei se departamento de gente, departamento de pessoas, de vidas, né? Mas mais do que o nome, é preciso se compreender o propósito disso, né? Como estabelecer essa relação multidirecional dos homens com o seu trabalho. Lembrando, claro, né, que essa relação precisa ficar bastante bem estabelecida. Agora, muitas vezes, e aí talvez esse seja um grande papel do projeto Filosofia nas Empresas, seja o de aclarar o que está no fundo do nosso pensamento, o que está no propósito do nosso pensamento. Porque muitas vezes acontece de a gente ir agindo no piloto automático no dia a dia e não se dar conta que as nossas ações cotidianas conduzem a um propósito e não a outro. Vou tentar exemplificar isso agora para vocês. Por exemplo, muitas vezes nos departamentos de RH, gente, pessoas e coisas do tipo, se fomenta o treinamento, o desenvolvimento de competências, o desenvolvimento de capacidade. Nada contra isso.
né? Mas ao longo desse tempo, e eu já trabalho desde fevereiro de 1977, e as empresas apostaram ao longo desses tantos anos, e eu posso dizer muito isso porque trabalhei em muitas empresas grandes, nacionais e internacionais, de diversos países do mundo, apostaram muito em máquinas, em metodologias, em treinamentos para se trabalhar com essas máquinas, em treinamentos para se trabalhar com essas metodologias, mas muito pouco se apostou e se investiu no desenvolvimento de seres humanos. No desenvolvimento de seres humanos melhores enquanto seres humanos, não de seres humanos melhores enquanto profissionais, mas de seres humanos melhores única e exclusivamente enquanto seres humanos. Eu tenho para mim, particularmente, até por vivência própria, em todas as empresas que eu trabalhei, e mesmo depois de eu ter estudado filosofia, o que em tese não era muito bem visto por algumas empresas, porque se desviava um pouco, né, dos propósitos dessas empresas. Seria mais bem-vindo se eu estivesse fazendo administração, economia ou outras coisas mais aderentes, ou até na própria tecnologia, né? Até porque quando eu entrei na área de tecnologia lá nos anos 80, não tinha nenhuma formação universitária de tecnologia que pudesse fazer. Tanto que eu acabei não fazendo nenhuma formação universitária nesse campo. Acabei fazendo mais adiante, bem mais adiante. Fiz originalmente matemática, mas isso, na verdade, pouco ou nada serviu para o meu desenvolvimento como pessoa, nem profissional. Talvez até o desenvolvimento da minha capacidade de abstração, talvez até tenha melhorado a minha capacidade de filosofar, propriamente dito. Mas, quando eu apostei na filosofia, e na medida em que eu, a partir desses estudos e desse meu foco no ser humano, acabei tentando me desenvolver enquanto um ser humano melhor, enquanto um cidadão melhor, justamente talvez por conta disso eu tenha me tornado um profissional por vezes melhor. Então, eu acho que essas duas coisas estão estreitamente ligadas. Então, a pergunta que eu faço para esse departamento de recursos humanos, de gente, de pessoas, quando se faz um determinado treinamento, quando você faz um desenvolvimento de competências, quando você faz um desenvolvimento de capacidades, nestas pessoas que estão trabalhando junto com você, qual o propósito disso? O propósito, ele é humano. O propósito, ele é para melhorar a performance, a produtividade dessa pessoa nessa empresa, propósito final e último, ou esse propósito em muitos casos, eu já vi muito disso acontecer, em você aumentar o budget do Departamento de Recursos Humanos, ou seja lá qual o nome for dado, para que se possa ter um aumento de poder político dentro da organização, dada aquela organização piramidal que a gente tratou na semana passada, quando tratamos da ideia da gestão em termos de complexidade. Então, qual é o propósito disso? Mais do que isso, muitas vezes existem ferramentas, como, por exemplo, a análise SWOT, que são ferramentas de avaliação das pessoas, né, para você verificar quais são as fortalezas, as fraquezas, né, as potencialidades de uma determinada pessoa ou outra, quais são os desafios e quais são as limitações dessa pessoa. Na SWOT, SWOT é muito boa para você colocar isso de uma maneira bem planificada. Agora, quando você faz uma análise SWOT, você percebe que existem determinadas fraquezas nesse profissional que poderiam ser provocadas, que poderiam ser desenvolvidas, que poderiam ser desafiadas, instigadas para que essa pessoa pudesse ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e que ela ultrapassasse as suas próprias limitações e pudesse alcançar uma potencialidade muito maior como pai, como indivíduo, como amigo, como um ser humano. Muitas vezes, em prol dessa produtividade, em prol desse budget, você simplesmente pega essas fraquezas, né, essas deficiências, e fala assim, não podemos colocar isso em xeque, essa pessoa não consegue atingir tais objetivos quando provocadas. Eu lembro, no meu começo da área de tecnologia, muitas vezes,
eu me colocava deliberadamente em condições de desafio, em condições até críticas de desafio, porque eu apostava que esses desafios poderiam me tornar um profissional melhor, e mais até do que talvez um profissional melhor, um ser humano melhor. Então eu mesmo buscava, eu mesmo provocava essas situações de desconforto para que eu pudesse me superar, para que eu pudesse ter uma ascensão profissional, para que eu pudesse me desafiar e aprender mais e crescer mais como pessoa e como profissional. Agora, o problema não está na análise SWOT, mas em o que você faz com isso. O problema não está no treinamento, mas o que você faz com isso? Qual é o propósito? E essa luz deve incidir para que a gente possa se questionar realmente no dia a dia. Ainda que a nossa intenção seja oferecer alguma coisa ao ser humano, enquanto tal, no fundo a gente pode estar cumprindo um papel de oferecer muito mais crédito e muito mais importância para a produtividade, para o rendimento, para o lucro, e deixamos essa centralidade do homem para ter uma centralidade no lucro, para ter uma centralidade na produtividade, para ter uma centralidade nos negócios. Algum problema quanto a isso? Talvez vamos deixar isso um pouco para resolver um pouco mais adiante, para ver se a gente encontra algum problema nisso ou não, ou se de fato é assim mesmo, enquanto estamos trabalhando, precisamos nos concentrar no trabalho e todo o restante que fique de lado, porque aqui o foco é no trabalho, o foco é no resultado, o foco é no cliente, né? Eu estive dando uma pesquisada recentemente numa dessas ferramentas mais recentes que tem se falado por aí afora, o tal do People Analytics. E tentando entender um pouco do funcionamento desse tal de People Analytics, eu comecei a perceber, primeiro, que a justificativa para a adoção de um sistema de People Analytics, seja ele enquanto metodologia ou enquanto sistema mesmo, gira muito em torno de você tomar decisões baseadas em dados. Perfeito, ótimo, muito mais do que apenas pelo olfato, como muitas vezes aconteceu ao longo da minha carreira e da carreira de vocês, todos que estão assistindo também. Muitas vezes a pessoa ia pelo cheiro, pelo tato, errando e acertando num modelo muito, digamos assim, tosco. Então, People Analytics veio para trazer dados para que você tenha informações para sua tomada de decisão. Agora, quando eu vejo que essas tomadas de decisão vão na direção de que, ora, as pessoas produzem mais na medida em que recebem mais treinamentos. Maravilha! Mas o que é importante? O que está no centro dessa tomada de decisão? Quais são os dados? Como eu estou trabalhando com esses dados? Como é que eu articulo esses dados para eu tomar a decisão? Lá no fundo de mim, existe alguma coisa que está nessa centralidade. E muitas vezes é o negócio, e muitas vezes é o meu pescoço para que eu tome decisões que sejam agradáveis à alta gestão da empresa, e eu estou aqui no meu risco de ter o meu pescoço decepado e perder uma boquinha no meu trabalho, naquela minha posição onde eu ganho razoavelmente bem. Então, o que está de fato na centralidade? É de fato o ser humano que está sendo treinado, que está sendo desenvolvido, que está sendo apostado? Aonde está a aposta? Aonde está o centro dessas decisões? É na produtividade ou é no desenvolvimento de pessoas como seres humanos? É em você transformar esses seres humanos mais em autômatos que vão gerar uma maior produtividade, ou em um ambiente de trabalho de pessoas realmente boas, dignas de grandes cidadãos que vão partilhar de tarefas entre si. Então, é justamente essa centralidade que eu quero questionar, para que você mesmo questione no seu dia a dia de trabalho. Qual é a centralidade, Qual o propósito daquilo que você está fazendo? Na tua ação diária, naquele treinamento que você vai realizar, naquele treinamento que você vai proporcionar, naquele seu discurso na hora do cafezinho,
o que de fato está na centralidade? É o meu pescoço? É a produtividade da empresa? É o desenvolvimento do ser humano. E eu quero, de fato, aqui, né, o propósito desse programa é reconduzir as nossas ações para que a gente consiga adotar um padrão de centralidade no ser humano. E eu vou tentar justificar mais ao longo do programa a importância desse tema e desse desvio de rota, por assim dizer, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, e muitas vezes ao falar, ao colocar isso nos seus formulários, nas suas postagens, se fala assim, foco no cliente. Legal, foco no cliente. Ótimo, maravilhoso. Agora, se eu coloco esse foco no cliente apenas enquanto sendo um cliente e eu perco a dimensão de que esse cliente também é um ser humano, ou ele, mesmo que o mesmo negócio seja business to business, né, que não seja um ser humano, mas que seja uma empresa, mas ele é composto, ele é feito de seres humanos. Quando eu tenho esse foco no cliente, aonde está o meu foco? Nesse cliente que é esse, no bolso do meu cliente ou na alma desse meu cliente? Então, qual é o fundo do teor, né? Se é foco no resultado, legal, que resultado é esse? Porque eu lembro até de um amigo comentando esses dias, né, nessa época de pandemia, ele está prestando serviço para uma empresa, fazendo uma mentoria para uma empresa que acabou cortando um percentual grande de trabalhadores. Ela foi obrigada, por conta da pandemia, a cortar um número grande de profissionais. E, para a surpresa dos altos gestores dessa empresa, eles viram que a produtividade da empresa havia se mantido e, em determinados momentos, até aumentado. Puxa, mas como eu consigo ter cortes sensíveis do meu staff, do meu ambiente de produtivo e administrativo? Eu corto pessoas, eu tiro braços, eu tiro força de trabalho e a minha produtividade continua a mesma, se não até ligeiramente maior. Poxa, será que isso é gordura? Será que isso é má gestão e que de repente foi cortada, foi extirpado o problema da má gestão? Ou será que essas pessoas estão desesperadas, produzindo o máximo que podem, se estressando o máximo que podem, se desdobrando o máximo que podem e eventualmente abrindo mão da sua família e do seu lado pessoal para se empenhar mais e melhor nessa empresa, até no sentido do receio de ser demitida? Então, não são somente dados frios. Eu não posso, ao analisar um People Analytics, simplesmente deixar isso ao cargo dos dados, única e exclusivamente. Não estamos falando de um positivismo à la Augusto Conte, né, que falava que os dados se explicam por si. É preciso que a gente entre na profundidade, é preciso que talvez exista uma análise filosófica ou eventualmente sociológica para que a gente consiga ter em questão estes dados. Recentemente eu também tive ouvi um bate-papo de algumas pessoas, dando conta de que nestes momentos críticos, onde você precisa trabalhar mais horas por dia, onde você precisa estender mais e você precisa usar mais do espaço familiar, do espaço dos amigos, que o gestor, sensível a esse esforço adicional, escreveu cartas para os familiares e eventualmente até para os amigos, agradecendo e até pedindo desculpas por estar, por assim dizer, roubando um pouco mais daquele profissional. Isso é um gesto até de gratidão. E eu lembro, né, ao contrário disso, que eu cheguei a trabalhar em algumas empresas que de um dia para o outro, no meio de um dia de trabalho, você recebia um comunicado de que a partir daquele momento a ordem do dia era que todos os funcionários estariam em regime de 24/7, ou seja, estariam disponíveis para a empresa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ora, o que é isso? Na realidade e de prático, isso é
te privar de uma determinada viagem, te privar de um churrasco no final de semana, onde você pode exagerar um pouco mais na comida e poder tirar um cochilinho mais à tarde, ou exagerar na bebida, caso você esteja querendo ou precisando fazer alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque você precisa ficar a postos, disponível para a empresa 24 horas por dia, 7 dias na semana, até que esse regime se encerre. E se você, por um acaso, num determinado momento como esse, programou uma determinada viagem, saiba, você terá que cancelar essa viagem, porque não vai dar para trabalhar, a não ser que você tenha uma excelente capacidade de trabalhar remotamente, excelente possibilidade de trabalhar remotamente. Se você precisa dessa disponibilidade de 24/7, provavelmente isso não vai ser possível. Então, sonhos, viagens, às vezes reservas em hotéis vão precisar ser desmarcadas por conta disso. E eu lembro que numa dessas empresas, um alto gestor chamou a todos para uma reunião e mostrou um teste, que era um plástico, que era o produto do nosso trabalho, que era um teste, e dando conta de, olha, esse aqui é o fruto do nosso trabalho, um pedaço de plástico feito. Ora, não é aquilo. Quando as pessoas estão trabalhando até mais tarde, não é para ter aquele plástico, não é para ter aquele balanço, não é para ter aquela ultrapassagem, né, para ser líder de mercado. Líder de mercado, hoje em dia, ele está muito mais no plano quantitativo do que no plano qualitativo. Então, muitas vezes você inverte a mão de direção, você prioriza o negócio, você prioriza o lucro, você prioriza a produtividade para que você se torne líder do mercado do ponto de vista quantitativo. Mas ao preço de pessoas estressadas, pessoas adoecidas, pessoas que são obrigadas a viver horas e horas do seu dia, do seu mês, da sua semana e seu ano num ambiente corrosivo, num ambiente de disputas, num ambiente que não é saudável e que não é amistoso e que não é alegre. Então, reconduzir as nossas ações, os nossos projetos, as nossas práticas e até a mensuração dos nossos resultados, talvez deslocando, né, a ideia de que o que está no centro disso é o negócio, é o lucro pelo lucro em si, é o posicionamento de mercado, qualitativo ou quantitativo, né? O que é prioridade? Qual o sentido disso que eu estou fazendo no meu dia a dia? Outras práticas, por exemplo, como o tal feedback 360 graus, que muitas empresas têm por aí, muitas vezes as pessoas acabam se tornando hipócritas por não dar um feedback apropriado, na medida em que correm talvez o risco de não ter um ambiente propício para dar um feedback apropriado para o seu gestor ou para o seu funcionário. Então você corre o risco de criar uma certa animosidade. Então, feedback 360 graus é importante? Sim, mas desde que nessa centralidade do ser humano você tenha a possibilidade de colher essas informações e promover determinado tipo de desenvolvimento nessas pessoas, para que elas sejam pessoas melhores, e não simplesmente para que você se livre de pessoas ruins. Ninguém é ruim porque quer, ninguém é ruim porque é má, por assim dizer. Elas muitas vezes não têm oportunidade ou não se sentem seguras ou amparadas para serem pessoas melhores e para mostrar a sua melhor face. Então é importante, né, a gente perceber que existe um ser humano que está atuando dentro das empresas. Agora, essa pessoa, na medida em que ela está atuando nas empresas, ela deixa de ser um ser humano, ela deixa de ter as prerrogativas de humano? Ora, claro que não. Agora, tem muitas pessoas, inclusive, que até se colocam em determinadas condições desumanas. Eu me lembro até de um caso, que eu até fiz uma brincadeira com um amigo, que já tinha trabalhado comigo algumas tantas vezes, e numa época eles faziam assim uma quantidade absurda de horas trabalhadas no mês. Mas era uma quantidade realmente absurda, a ponto de que
eu me lembro nesse momento que às vezes a gente saía do escritório para não pegar uma hora do rush, trânsito e coisas. A gente ia tomar uma cerveja, um whisky em alguns lugares, fazer um happy hour para depois voltar para a empresa, pegar as coisas e ir embora para casa. E a gente saía para ir para esse happy hour e esse meu amigo continuava trabalhando. A gente voltava do happy hour às vezes 9, 10, 11 horas da noite e ele continuava trabalhando. Esquecia lá o endereço de um amigo que deixei no escritório e tinha um churrasco no final de semana. Eu passava no escritório para pegar o endereço, para ir para o churrasco no final de semana, tomar uma cerveja, fazer um churrasco, me divertir, confraternizar com as pessoas, com amigos, e essa pessoa estava lá trabalhando. Aí eu fiz a seguinte pergunta, brincando com ele, tinha essa liberdade para ele. Eu falei, escuta, posso te fazer uma pergunta pessoal? Sua mulher é muito feia ou ela é muito chata? Porque tem que ter algum propósito de você ficar trabalhando aqui 100% do tempo. Né? Você deve estar fugindo de alguma coisa. Tem alguma coisa ruim na sua vida pessoal que está fazendo com que você foque 100% no trabalho. Né? Foi uma brincadeirinha simplesmente à parte, mas simplesmente para jogar uma certa luz nessa conduta dessa pessoa. Né? Eu acho que talvez o ponto mais importante disso tudo é que se estabeleça uma relação de quem serve a quem. Se são os seres humanos que servem às empresas, como seus amos e senhores, ou se são as empresas que servem aos seres humanos. Né? Quem manda em quem serve a quem. Dinheiro é importante, mas a gente não pode perder de vista que dinheiro é meio, e sempre meio, e nunca além de meio de se obter as coisas que o ser humano precisa. Né? Ele nunca pode ser considerado como um fim em si. Agora, existem algumas coisas, né, que são os nossos vícios, as nossas práticas do dia a dia, que acabam, por assim dizer, guiando a nossa conduta no dia a dia e fazendo com que a gente se habitue a essas condutas e não consiga entender o que está no fundo dessas condutas. Lá no começo dos anos 70 apareceu uma propaganda, na propaganda de cigarro naquela época, com o famoso craque Gerson, que era da seleção brasileira de 1970, fazendo uma propaganda de cigarro e dando conta de que, fazendo o bordão dele, né, todo mundo quer levar vantagem em tudo. E acabou-se por aí forjando a ideia da tal da Lei de Gerson. E muitas vezes essa questão da lei de Gerson, né, de todo mundo quer levar vantagem em tudo, acabou que justificando, por assim dizer, muitas condutas pouco dignas e pouco humanas, privilegiando o levar vantagem em detrimento de outro. Quando eu levo vantagem, é claro, talvez eu esteja tirando do outro. Quando ambos ganham, e talvez aí os anos 90 tenham entrado com uma outra ideia, com uma outra teoria, que era a teoria do tal do ganha-ganha. Pessoal, cliquem aí no nosso coraçãozinho para a gente ganhar um pouco de relevância, compartilhem, façam perguntas, né? Para que a gente possa também estar interagindo entre a gente, até para que vocês possam estar participando disso, tornando até o programa vivo. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa ter deixado passar aqui. Blá, blá, muito obrigado pelos feedbacks, pelos comentários. Maravilha. Opa, voltando. Pois bem, para além da tal da lei de Gerson, apareceu recentemente num filme, num bordão de um desses humoristas, a ideia do vai que cola. Né? Muitas pessoas falam nesse famoso vai que cola. Isso faz com que, às vezes, os meus pedidos sejam indecentes. É curioso isso, né? Henry está me perguntando aqui, qual foi a resposta do seu amigo? Na verdade, teve muito menos um propósito de obter uma resposta, e muito mais de iluminar. Mas ele foi até curioso, eu vou até contar de qual foi a resposta. E foi curiosíssima, talvez, a resposta. Né? Obrigado pela oportunidade dessa pergunta. Eu perguntei para esse meu amigo, né? Falei, sua mulher é muito feia ou muito chata? Ele falou assim, não, é que eu estou querendo trocar de carro para dar mais conforto para minha família. Legal, né? Um motivo até bastante justo. Falei, bacana, mas naquela época eu tinha uma perua, um carro que era perua,
que era muito além daquilo que eu precisava. E eu estava a fim de vender aquele carro. E aí eu falei, mas que carro você está procurando? Aí ele falou, o carro que ele estava procurando era um carro esporte, que na verdade não servia nem a um fim, que era mais conforto para a família, e muito menos a um outro propósito, que era, ele havia comprado um sítio em conjunto com alguns amigos, e esse sítio tinha uma dificuldade de acesso. Então o que ele precisava, naquela verdade, era um carro grande que fosse SUV 4x4 para poder subir uma rua de barro para chegar no sítio que ele havia comprado. Então, nem a ciência, nem a consciência verdadeira e real sobre o motivo de ele estar fazendo tantas horas de trabalho e de estar afastado da própria família, ele tinha dentro de si. Eu falei, poxa, mas se você está querendo comprar esse carro, que é um carro cheio de status, cheio de esporte, cheio de vaidades e cheio de coisas assim, eu falei, cara, o teu objetivo não bate com a tua argumentação. Então, a gente teve a oportunidade mais adiante de conversar um pouco sobre isso. Eu acabei funcionando como um mentor dele, né? Como já funcionei como mentor de muitas pessoas, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, né? Fazendo esse trabalho de mentoria para conduzir o pensamento e para encaminhar bem, porque às vezes a gente acaba se iludindo, né? Achando que está fazendo alguma coisa com um propósito, quando na verdade o propósito é diferente. Queria tocar num ponto, por exemplo, desse vai que cola que eu mencionei, né? Isso acaba por vezes de a gente entrar num pequeno negócio, numa pequena loja, naquela loja mais familiar, né? E fazer propostas, por assim dizer, bastante indecorosas. Ah, será que não dá para dar um desconto de 30%? Né? Poxa, você vai deixar o lojista constrangido, coisa que você não faria numa grande loja de departamento, porque primeiro não teria nem a condição de fazê-lo, porque as pessoas não teriam autonomia para oferecer esse desconto. Talvez você mesmo se sentisse encabulado de pedir esse desconto, mas em alguns momentos, numa pequena loja, você faz uma proposta dessas propostas extremamente indecorosas, sob essa regra do vai que cola e eu consigo tirar alguma vantagem para mim. Quem tem o meu livro Filosofia nas Empresas vai ver que eu faço duas reflexões um pouco nesse sentido também. Na página 100 do livro Filosofia nas Empresas eu falo dos higiênicos e descartáveis. O que é isso? Né? Isso é a conduta de algumas empresas. E a gente vai perceber que ela foi modificando e essa centralidade do humano foi deixada um pouco de lado para que a gente tivesse a centralidade do lucro. Essa reflexão sobre os higiênicos e descartáveis era assim. Quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 70 e mesmo lá, avançando nos anos 80, trabalhando em fábricas, havia muito daquelas, nos banheiros, né? Aquelas toalhas de pano, ou dessas toalhas de pano que a gente usa na nossa casa mesmo, ou então rolos de toalha de pano. Aquilo era eventualmente uma nojeira, né? As pessoas não eram bem asseadas e acabava que muitas vezes aquele rolo de toalha de pano engripava e você não tinha como enxugar sua mão, como limpar sua mão. E as portas do banheiro ficavam sujas e o próprio banheiro acabava ficando sujo. Então se instituiu que nas empresas, nos escritórios, nas fábricas, se instituiu a ideia das toalhas descartáveis de papel. Né? Muito mais higiênicas e muito mais descartáveis. O problema é que essas toalhas, como papel higiênico e como outras coisas mais, são um baita negócio lucrativo. Porque você compra em quantidade, usa, joga fora, ralo abaixo, joga fora automaticamente e rápido você precisa repor isso. Isso acaba fazendo com que o giro do seu produto seja extremamente grande, tornando esse tipo de negócio bastante rentável, né? Você vende em grande quantidade e cedo ou tarde a pessoa tem que comprar de novo obrigatoriamente. Legal? Só que essa estratégia acabou sendo espraiada para pratos descartáveis, copos descartáveis, geladeiras descartáveis, carros descartáveis e outras tantas coisas descartáveis. Ainda que não tivesse relação nenhuma com a higiene, né, muitos desses nossos produtos acabaram sendo descartáveis. Micro-ondas, fogões, geladeiras, que antes
duravam, e as pessoas até dessas empresas se orgulhavam de que os produtos duravam tanto e tanto e tanto, as próprias empresas, nesse modelo de gestão do tipo vai que cola, acabaram adotando para o padrão dos seus produtos, produtos descartáveis. Outro texto que eu dou conta também de um fenômeno interessante que aconteceu nas empresas, e essa é uma historinha que eu conto muito por aí, né? É aquilo que eu chamo de fenômeno Microsoft. O que é o fenômeno Microsoft? Lá na primeira metade dos anos 80, havia uma disputa acirrada entre duas empresas de tecnologia. A Microsoft, que todos conhecem, que a maior parte de vocês conhece, se não todos, e uma outra grande concorrente que se chamava Borland. Eu não sei quem conhece ainda a Borland. Eu tive um amigo que trabalhou na Borland durante bastante tempo. Ele era um engenheiro de software. Quando ninguém falava sobre engenharia de software, ele era engenheiro de software da Borland. E ele dizia sempre, e de boca cheia, ele dizia assim que a Borland busca desenvolver sistemas à prova de falhas, né? Sistemas que você pode errar na operação desse sistema e o sistema vai ficar imune a falhas, 100% à prova de falhas. Claro que isso seria bastante difícil. Por outro lado, acontecia que você perseguia essa meta, né, de ter um desenvolvimento de sistemas à prova de falhas humanas e até falhas de máquinas, se possível. Por outro lado, a Microsoft não adotou essa postura. Pelo contrário, né, o próprio Bill Gates, na condução da sua empresa, muitas vezes ele, ao apresentar uma versão do Windows, acabava construindo, tanto nele quanto nos usuários tolerantes a falhas de sistemas e de computadores. Então, acabou-se, com essa estratégia da Microsoft, acabou que eles construíram um público, né, onde, se o Windows dá algum problema, se o computador dá algum problema, legal, desliga e liga, tolere essa falha, reinicie o sistema, volte às configurações originais, e você tolera esse tipo de falha. O problema é que essa nossa tolerância à falha se espraiou para ambientes que talvez não devessem se espraiar. Se o computador ainda é alguma coisa recente na nossa vida e passível de inúmeras falhas, e sem grandes consequências por conta disso, acontece que nós hoje em dia temos estradas com falhas e nós toleramos as falhas. Carros com falhas e nós toleramos essas falhas. Produtos e mais produtos com falhas e a gente acabou se tornando tolerantes às falhas. Quantas e quantas vezes nós não compramos pela internet e não chega um produto perfeito, não chega o produto que a gente havia pedido e a gente acaba desistindo por todo o trabalho que vai dar. A gente faz a compra de novo e acaba não tomando as providências necessárias para que se corrijam essas falhas, né? Para que as pessoas possam melhorar enquanto profissional, enquanto ser humano, até porque até esse tipo de trabalho mais estressante, mais nocivo, nesse ambiente mais ácido, nós também acabamos ficando mais tolerantes, né? Esse fenômeno Microsoft se espalhou para, não criticando a ideia de Microsoft, mas apenas uma postura dentre tantas quaisquer. Mas talvez o desenvolvimento dessa questão, dessa tolerância, né, não devesse ter se espraiado para além da ideia do desenvolvimento de software ou de computadores. Agora, dessa centralidade do negócio, do lucro, da produtividade, muitas vezes acontece que algumas empresas, algumas tantas empresas, estão aí investindo em neurociência, em marketing, né? Que vão direcionar justamente a doutrinar esse ser humano,
né? Há produtos, por exemplo, que vão nos gerar uma determinada experiência neurológica, de prazer, mas não de saciedade, e vão nos tornar viciados em salgadinhos, em lanches, em outras coisas mais. Então é importante que a gente veja na condução da nossa empresa se aquele nosso marketing, se aquela nossa inovação de embalagem, se de fato ela também tem o humano como foco central. Humano ou o próprio ambiente, né? Como professor de sustentabilidade que sou também, eu percebo que muitas vezes os gestores de sustentabilidade têm extrema dificuldade de conseguir budget, porque as ações de sustentabilidade ainda são encaradas como custos e não como investimentos que possam ser voltados ao ser humano ou ao ambiente. Só que muitas vezes o tiro sai pela culatra. Por exemplo, muitas universidades por aí, preocupadas tão somente em lucratividade, em oferecer mão de obra para o mercado de trabalho, acabaram abrindo mão da sua formação, nas suas graduações, de uma formação do ser humano, de uma formação do cidadão. O problema é que isso acaba fazendo com que, se a gente olhe para essas pessoas que se formaram em universidade nos últimos 30 anos, nós temos muitos técnicos e poucos cidadãos. Muitos profissionais e poucas pessoas realmente educadas. Isso mostra claramente que o foco não estava no ser humano, o foco não estava no humano, a centralidade não estava no humano, mas sim no negócio, mas sim na oportunidade de lucro fácil. O problema é que o tiro muitas vezes sai pela culatra. Hoje em dia, por exemplo, eu vi recentemente uma notícia de que a Google está apostando nesse segmento de educação. Não que vai existir uma universidade Google, mas elas vão investir em certificações e vão tentar atrair esse público que está comprando formações em administração, em economia e seja lá no que for, mas a vender certificações. Ou seja, as universidades, ao invés de apostar no ser humano, apostaram na lucratividade que poderiam ter, no rendimento que poderiam ter, na demanda que o mercado tem para profissionais. E o problema é que agora entra uma Google no mercado e eu, que apostei no EAD, eu que sou universidade, apostei agora no EAD porque me era mais barato do que manter um grande profissional, algum professor maravilhoso em sala de aula, acabo que eu sendo atropelado por uma Google ou outras tantas que vão chegar por aí e esses jovens que estão chegando agora e querendo trabalhar, muitas vezes vão apostar mais nessas certificações da Google e vão acabar gerando uma determinada quebradeira em muitas dessas universidades que estão por aí e que poderiam estar formando cidadãos, que poderiam estar formando pensadores, que poderiam estar formando pessoas com educação e não o fizeram, tendo a oportunidade de fazê-lo. Ora, eu digo que cada uma dessas nossas ações no nosso dia a dia, se eu perco o fio da meada do propósito, do sentido daquilo que eu estou fazendo, eu corro o risco de estar criando e alimentando um monstro, né, um grande Leviatã, para fazer um monstro mítico aqui, né, bíblico, e fazer com que eu, dia após dia, faça, por exemplo, demissões, né, uma certa esfoliação na camada epidérmica das empresas, da empresa que eu falo, para, digamos assim, com a justificativa de trazer um ar novo, um viço novo para a administração da empresa, né? Sangue novo para a empresa, e com isso eu acabo preterindo aquele ser humano que foi lá e comeu a grama num determinado momento, e na hora do filé, essa pessoa acaba sendo preterida. Eu acabo, sob esse pretexto, né, de ganhar um vício novo nessa gestão, ganhar uma outra cultura, ganhar
agilidade, coisas do tipo, acaba que eu estou alimentando um determinado monstro e cedo ou tarde o tiro sai pela culatra, porque eu mesmo, ao longo de toda a minha carreira, vi vários e vários gestores sendo engolidos pelas mesmas práticas que ele mesmo fomentou. E acabou que essas pessoas se viram, né, em determinados momentos, como que diz, não, o mundo das empresas é assim mesmo, foco no resultado, foco na produtividade, foco na lucratividade, esquece o ser humano, esse ser humano não tenho que me preocupar com os conflitos, com as emoções, com as relações, eu preciso que esses caras sejam produtivos. E acaba que, num determinado momento, cedo ou tarde, esse mesmo gestor, esse mesmo diretor, ou esse mesmo presidente de empresa, quando essa empresa tenta se modernizar e adotar práticas de governança corporativa, acaba sendo afastado por um conselho administrativo e essa pessoa também acaba sendo preterida e ela acaba sendo engolida pelo próprio monstro que ela cultivou e alimentou durante tanto tempo. Então, até por uma questão de se colocar realmente o ser humano em questão, em pauta, né? Tirar um pouquinho da ideia do lucro, um pouco da ideia da produtividade por si só, pela produtividade, sem que exista algum propósito real, verdadeiro e de valor para essas minhas iniciativas, para as minhas ações no meu dia a dia. Se eu ceder às tentações, ou até menos do que isso, né? Não é que eu me vendi a esse tipo de projeto ou a esse tipo de propósito, mas simplesmente eu não tinha claro na minha cabeça quais eram os reais propósitos daquilo que eu estava fazendo. Eu entrei no piloto automático e ao entrar no piloto automático eu não consegui perceber que eu estava apostando muito mais no lucro do que nas pessoas, muito mais num ambiente corrosivo e produtivo do que num ambiente saudável e longevo. Por exemplo, esse caso, né, de uma empresa que cortou, né, fez uma limpa para tentar salvar a empresa, coisa até eventualmente justificável, né, e conseguiu ter uma estabilidade na produtividade, conseguiu produzir ainda o mesmo tanto que produzia antes. Agora, se eu acredito que com menos pessoas eu tenho a mesma produtividade, e eu não levo em consideração em que ambiente essas pessoas estão fazendo isso, se é num ambiente onde a pessoa precisa ficar longe da sua família, ficar longe da criação dos seus filhos, ficar longe do seu contato de amigos e de parentes mais idosos que precisam de alguma atenção, se é só para salvar realmente essa renda, eu acabo, sem querer, escorregando e tirando essa centralidade do ser humano. Acreditando que eu sou muito bacana, acabo fazendo um monte de besteiras, porque eu não consegui ter a real noção sobre aquilo que eu estava fazendo. De tal modo que, e essa é a proposta do programa Filosofia, né, Filosofia nas Empresas, e essa é a nossa proposta enquanto profissionais de filosofia nas empresas, fazer uma mentoria para que você te conduza a entender o que você está fazendo, quais são as ações que você tem e qual o propósito, quais são as consequências das ações que você tem na gestão, ou na busca da sua carreira, ou na busca pelo planejamento da sua carreira, como você está fazendo isso, se você está contemplando coisas do ser humano, se você está pensando que você vai ter uma ação agora que vai fazer você melhorar na sua carreira profissional e normalmente, quando a gente ascende na carreira profissional, a gente fica sempre mais privado da nossa vida pessoal. Isso vai fazer com que você fique mais distante da sua família, mais distante dos seus filhos e até da educação dos seus filhos, se tornando um pouco mais ausente. Então, essa talvez seja a grande mensagem deste programa Filosofia nas Empresas de hoje, né? Se eu não tenho a certeza de que as minhas ações, os meus propósitos e os meus planejamentos têm por centralidade o ser humano, que eu também me incluo como um ser humano, eu corro o risco de estar sendo sacado fora desse centro e eu, sem querer, estou me desumanizando.
Essa era uma mensagem que eu queria trazer para vocês agora e dizer que a gente está sempre disposto a estar ajudando você a pensar, ajudando a iluminar suas decisões, os seus pensamentos, a sua tomada de decisão, para que você seja feliz nas suas tomadas de decisão e você possa orientar mais e melhor a sua tomada de decisão, a sua carreira, os seus negócios, a sua gestão, que ela seja muito mais amiga, muito mais amistosa, até porque o nosso lema é gestos mais humanos, pessoas mais felizes, num mundo melhor para se viver, seja ele no ambiente profissional ou não. Isso para a sua vida pessoal ou para você no seu ambiente de trabalho, é isso que eu quero de você. É isso que eu quero para você e para as pessoas que estão sob a sua liderança, que estão, ou que você mesmo pode liderar, mesmo você sendo liderado por elas. Fiquem com Deus, semana que vem voltaremos com mais um programa Filosofia nas Empresas e espero que vocês passem uma excelente semana a todos. Eu vou depois colocar esse programa gravado no IGTV e no YouTube também. Fiquem todos com Deus. Espero vocês na próxima quarta-feira às 15 horas com mais um programa Filosofia nas Empresas. Até lá.